Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast Metanoia Racional. E essa semana a gente vai falar de um assunto bem atual. Bom, as igrejas já tinham muitas pessoas que eram desigrejados, eram crentes em casa. Agora com a quarentena todo mundo quase virou crente em casa. E a igreja virou online. E é sobre esse assunto que a gente quer bater um papo essa semana. Tem eu hoje, Matheus Lima Mota. Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tades. A gente sabe aí que tem bastante gente que estava desigrejado, assistia pregação pelo YouTube, esse tipo de coisa, assim, né? Os desigrejados era um fenômeno que tinha. E agora eles se encaixaram bem, né? Porque a igreja virou quase que online. A igreja tá só pelas redes sociais, sites e tal, live. E assim, será que isso é o jeito certo? Será que assim, é isso daí que vai perpetuar? Porque no momento é o que tem, né? Sim, é interessante que claro que a gente não chegou nesse ponto ainda, mas faz lembrar um pouco da igreja primitiva, né? Que eles tinham que se esconder para fazer ali suas reuniões ali escondidos. Só que hoje a ocasião é diferente, mas se a gente for pensar para frente, no tempo que ainda vai chegar a perseguição à igreja, a gente pode pensar sobre duas vertentes, sobre a igreja já ir se planejando e já ir se estruturando e treinando, um treinamento para quando a perseguição chegar, que ela vai ter que se reunir em casas. Mas no quesito igreja online, bem como o Matheus falou, a gente fica pensando que as pessoas hoje elas se aproveitam daquilo que já vinha a calhar, mas não tinha, que as pessoas já não iam na igreja, elas já ficavam em casa, e hoje elas têm esse termo de ficar em casa porque hoje tem o culto. Mas tem pessoas que para dizer que ela está assistindo o culto, provavelmente ela vai colocar aquilo lá tocando no celular ou no computador, às vezes vai abaixar o volume e vai ficar na televisão. Então é uma coisa que poderia chegar. Ela é boa porque ela alcança um número maior de pessoas, mas os resultados delas podem ter assim, resultados bons para aqueles que realmente estão a fim de continuar tendo um contato com a igreja, mas ela também pode ser prejudicial para aquelas que já não gostavam de ir na igreja. Hoje a desculpa é essa, já não está tendo culto, mas se continuar, provavelmente essas pessoas vão, agora eu posso fazer o culto em casa, agora eu posso só ficar em casa, não preciso mais sair do conforto da minha casa para ir na igreja. Esses foram os benefícios. A gente vai, como a gente estava falando sobre talvez continuar, ou talvez sim, eu acho que sim, é importante continuar, mas a gente não pode esquecer que é importante a gente se reunir na igreja, até porque eu perguntando a algumas pessoas sobre o que elas preferem, eu recebi relatos de que a igreja, apesar de tá tendo culto em casa, às vezes qualquer coisa pode te tirar o foco, a atenção do culto online, porque você está na sua casa, pode o vizinho entrar aqui, bater na sua porta, te chamar. Você pode, às vezes, escutar uma notícia, às vezes, que está passando na televisão lá no outro cômodo da casa, e você desviar sua atenção do culto. Você pode estar vigiando uma panela no fogo, e ali você desviar sua atenção. Já na igreja, não, você vai estar centrado no que o pastor está falando, e vai ser muito menos ocasiões que te tiram o foco. Eu achei, eu ia falar basicamente o que o Maurício está falando. Eu acho que alcança um público assim, imenso, muito maior, só que o grande problema é que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas vão ficar afastadas da igreja, vão ficando afastadas de Deus, e o grande problema é a comunhão. As pessoas não estão tendo mais comunhão, as pessoas não estão dando mais importância para a Santa Ceia, entendeu? E
E a Santa Ceia é algo, tipo assim, extremamente essencial na vida do cristão. Então, o pessoal não tá meio que esquentando, não tá nem aí, entendeu? E a Bíblia diz que tem que ter comunhão. Então, acho que é uma coisa boa, só que, infelizmente, muitas pessoas vão acarretar, não, agora eu posso ver culto em casa, eu posso fazer isso em casa, no conforto do meu lar e tal, não dá pra dar culpa, nem o Matheus falou, né, os desigrejados. Só que, tipo assim, não vão tomar Santa Ceia. Então eles vão achar que estão fortes, mas estão fracos. Assim, eu acho que um dos primeiros pontos que eu vi, logo assim que foi decretada a quarentena em grande parte, né, do país, um dos pontos que eu vi foi esse daí, a Santa Ceia. Então a Santa Ceia, ela não é só uma comunhão, é lógico que é o mais importante, a nossa comunhão com Cristo, né, ali do momento da celebração, a gente lembrar o que ele fez, lembrar o que significa, e a gente fazer ali a celebração e participar do pão e do vinho. Agora, isso, Jesus ele deixou claro, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Então, para reunir, então é lógico que assim, na época você não tinha internet na época. Então, hoje você pode interpretar que reunir, bom, a gente aqui, tá, eu tô gravando, cada um tá na sua casa, eu tô na minha casa, o Marquinhos tá na dele, o Maurício tá na dele, eu e o Marquinhos, a gente tá a uns 200 metros de distância, talvez, mas da gente para Maurício, a gente tá a 25 quilômetros, assim, num raio de talvez 12 quilômetros, não sei ao certo, mas a gente tá reunido. Mas a Santa Ceia é sim um símbolo físico, então há uma necessidade de uma comunhão física, até porque quando Jesus ele vai ali dar a Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos, então dá mais uma vez o entender da comunhão, do contato presente. Então acho que esse contato que vira virtual, ele acaba levando também, estimulando uma... como posso dizer, torna genérico o que está se fazendo. Torna-se uma coisa... normal, deixa de ser uma coisa especial. Deixa de ser uma coisa... Isso, então é assim, um certo distanciamento. Isso. Eu acho que gera certo distanciamento, porque você não está tendo contato com a pessoa, é igual. Vou dar um exemplo. Fizeram um teste, quando a pessoa, assim, de pessoa brigar na internet, né, falar mal um do outro na internet. Quando a pessoa sabe que não vai ter um contato físico com a quem ele está agredindo pela internet, a quem ele está denegrindo pela internet, ele faz isso descaradamente, ele não está se preocupando com nada. Por quê? Porque há impersonalidade. Ao momento que a pessoa não tem o contato físico, é como se fosse abstrato aquilo. Não tem assim, não há realidade na aparente. Agora, no momento que a pessoa sabe, não, eu estou aqui numa coisa virtual, mas eu vou ter um contato pessoal um dia, ou em algum momento eu posso ter um contato pessoal. E aí, ou a pessoa tem realmente o contato pessoal. Quando vai para o contato pessoal, aí a figura muda. Por quê? Porque há personalidade, há ali o contato presente. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho que a gente acaba levando em conta na igreja online. Tem essa impersonalidade. Agora, em contrapartida, a personificação da pessoa. Então, igual, tem gente que falava, não vou mais à igreja, fico vendo pregação na internet do Cláudio Duarte, do Silas Malafaia, do Luciano Subirá, do Lucinho Barreto, sabe? Do Hernandes Dias Lopes, vai botando a personificação da pessoa. A pessoa para de ir numa igreja, fazer parte de uma igreja e começa a seguir uma pessoa. E aí não é isso que a gente faz, né? A igreja é um grupo de pessoas em comunhão, seguindo a Cristo. Então perde essa cristocentricidade, né? A gente acaba, não é por mal desses pregadores, até porque eles estão fazendo a parte deles, estão pregando e distribuindo a mensagem de Cristo, um bom evangelho, né? Uma boa pregação, mas o mal está naquele que participa. Então é igual
os amuletos, né? Os penduricalhos da fé. Eles Acaba estão virando começando a fazer igual penduricalho o de fé. povo lá, né? Estão começando a fazer um bezerrinho de ouro. Eles estão colocando aquilo como alvo e deixando Cristo como um alvo, entendeu? Outro exemplo também, que a gente ressaltou num podcast passado, se eu não me engano, acho que foi sobre a música, se eu não me engano. Que as pessoas estão usando. É worship. É worship que fala? É worship, não é? Eu acho que se não for, o pessoal que tá ouvindo a gente tá entendendo. Acho que é worship, então, tipo assim, que eles. A galera da igreja hoje tá usando pro pessoal mais novo, porque é uma maneira de atrair os jovens. Então, tipo assim, eles estão colocando batidas, colocando outros estilos musicais para que atrai os jovens. Então, tipo assim, a mensagem da cruz, tipo assim, o Rude Cruz, cara, o Rude Cruz é que tem que chamar. Ele não tem que ser nada contra os outros estilos, tudo bem, um respeito bacana. Agora, eu de maneira nenhuma, eu posso pegar e simplesmente substituir aquele hino e descartá-lo e dizer, não, esse aqui não, porque esse aqui não vai salvar ninguém, entendeu? E eles, querendo ou não, estão fazendo isso. E muitas das vezes eles fazem isso com a palavra. Eles acreditam muito mais no que um pregador fala do que Jesus falou na Bíblia. Então esse que é o problema. É interessante também que, igual a gente está falando aqui da igreja online, sobre esse distanciamento, porque foi falado aqui sobre essas pregações. Ouvi pregações no YouTube. E um dos problemas da facilidade que a gente tem hoje de encontrar conteúdo, conforme foi falado, é justamente faltar a base. Porque você está ligado a vários pregadores diferentes, estilos diferentes. Não estou falando mal de nenhum. Mas você não tem aquela base firme, sólida, de você ter... como que a gente vai falar? Não teologia e estudo, vamos falar teologia bíblia. Você ter uma base de saber assim, não, eu estou seguindo isso aqui, eu estou seguindo esse plano aqui de chegar a tal lugar em um destino, mas eu sei o caminho. Você às vezes vai pegar vários pedaços e você acaba não montando caminho nenhum. Você acaba não chegando em lugar nenhum. Claro que você tem o conteúdo, para quem não vai na igreja, realmente é um conteúdo que você pode ali se basear em cima daquelas pregações e até te levar a alguma igreja. Mas se você ficar só viajando nesse conteúdo, é um problema que você não vai pegar assim a estrutura bíblica. Vamos basear em 4 pilares. Você não vai ter os pilares todos, porque talvez você só vai ouvir aquilo que você está passando no seu momento, só aquilo que te agrada. E quando você está indo à igreja, que você vai seguir ali o seu pastor, o que ele está te ensinando, você vai ter uma programação de ter doutrina, de ter pregações que vai te levar a ensinamentos do evangelho. Você vai ter pregações sobre escatologia, que é a doutrina, que é o ensino do fim. Você vai ter ali ensinamentos do que foi feito no passado. E você vai ter um cronograma para você seguir. Agora, se você for pegar só as pregações do YouTube, claro que tem todos esses pilares, mas você não vai ter como... para você que é um leigo na Bíblia. Você não tem como você seguir e pegar todos os pontos da Bíblia necessários para você ter uma vida cristã certa. E sobre a facilidade que a gente estava falando aqui, que eu assisto a pregação e não vou na igreja. É interessante que antigamente, até uma conversa que eu tive essa semana, que antigamente o pessoal que não tinha carro, eles davam um jeito de ir a pé e iam em outra cidade a pé. E passava o dia caminhando e chegava onde tinha que chegar. E com a facilidade do carro, da moto hoje, a gente não vai na padaria, que às vezes é 1 km, 2 a pé. Se for, a gente logo vai para a moto, para o carro e vai na padaria. E antigamente a pessoa viajava, era 15 km, 20 km a pé. Saía de manhã e chegava no meio do dia e ia. E para a igreja, quantas vezes já, vamos botar uns 15 anos atrás, eu ia talvez até mais um pouco, eu ia a pé para a igreja, ia a pé para os cultos, e era quase a semana toda, e a gente tinha aquela alegria,
aquela comunhão de sair a pé. Às vezes a pessoa ia cantando, conversando, e passava o tempo rapidinho em chuva, até chuva, já pegamos na rua e indo a pé para os cultos. E hoje a gente, se não tiver um carro ou uma moto, a gente não vai nem na igreja, não vai nem do lado da casa da gente se a gente tiver Acho a que pé. se tivesse uma corda Então que a gente puxasse pensa a gente de casa até a igreja, levasse a gente, acho que a gente ia fazer isso. Aí com esse benefício da internet e esse malefício, seria assim, hoje eu tenho a facilidade de ficar em casa, então eu não vou me reunir. E a gente pode pegar o Salmo 122:1, que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí se for fazer um paralelo com o que foi falado da ceia, ao se reunirem, aqui fala que me disseram, vamos à casa do Senhor, e não vamos ficar em casa assistindo o culto do Senhor, ou vamos ficar em casa lendo a palavra. A Bíblia a gente tem que ler em casa sim, mas o culto é importante, e na igreja é importante. Essa comunhão que a gente vai ter com os irmãos, essa base, esses pilares que a gente vai seguir para ter uma comunhão com Cristo, porque ali a gente vai ter como foi dito, um cronograma, um segmento, às vezes a gente vai ter um estudo, e tudo ali com bases para te ensinar o caminho todo. E quando a gente pega muito assistir em casa pelo YouTube, provavelmente a gente vai assistir um conteúdo, essa mensagem eu não estou gostando, então vou partir para outra, mas talvez vai escutar o que lhe agrada. Talvez essa mensagem que você não estava gostando era alguma coisa que ia te ensinar o caminho, não que as outras sejam ruins, não, mas talvez era o que você estava faltando aprender para você até entender melhor essa mensagem que você gosta. E na igreja não, na igreja você chegou ali, vai estar o culto, o pastor vai ter a palavra, você vai ouvir, independente de você gosta ou não, você vai ouvir o conteúdo que é passado todo o culto. Então também é importante isso. E o benefício que tem de você ir na igreja é você ter a comunhão com os irmãos, a Santa Ceia, você ter um cronograma ou algo definido que te leva ao caminho, você ter ali talvez um pastor que vai te corrigir, você vai ter ali o contato com o seu pastor, ele mais ou menos ele vai saber como está a sua fé. E em casa não tem como fazer esse controle. O pastor do YouTube botou o conteúdo dele ali, beleza, mas ele não tem como te monitorar em casa se você está com a sua vida no lugar, senão não tem como ele te monitorar e nem saber o que você está passando. Isso daí é uma coisa que eu também acho que é um ponto negativo para a igreja online, porque assim, não tem como você ser cuidado praticamente. Você tem lá aquela alguém pode um dia te mandar uma mensagem e tal, até igual agora a gente dá esse tipo de esse é o escape que a gente está encontrando, mas isso é uma ferramenta assim de emergência, não é o usual, não é o bom, não é o recomendado. E assim, o que leva muitas das vezes é igual, eu ouço as pregações no YouTube, mas esse pastor não sabe nem que eu existo. Ele não sabe as minhas necessidades, ele não tem como ele me tratar, ele não tem como cuidar de mim, tanto para o que eu quero ser tratado, tanto para o que eu não quero ser tratado, mas eu preciso. Então não tem como um pastor que não sabe que eu existo, ele falar e tratar dos pecados que eu tenho. Não tem como ele me incentivar de chegar em Mateus, eu preciso que você tem que se envolver mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer, sabe? Não tem como ele me incentivar, me animar diretamente, tratando da minha situação. Eu acho que esse é um ponto que é bem importante a gente observar. Eu vejo que... Agora, pode ir mais. Eu vejo que... pegar um gancho que tu falou. Eu vejo que a igreja é como um hospital e o pastor, né, que a gente sempre fala que é o anjo da igreja, que o Senhor ali para ele estar ali, ele é meio que o médico dali, entendeu? Então, tipo assim, a igreja é como um hospital. A gente vai estar sempre buscando se recuperar, sempre buscando melhorar. Se a gente demorar muito tempo sem ir no médico, sem fazer nossos exames de rotina,
a gente pode acontecer alguns problemas sérios no nosso corpo. Na saúde espiritual é a mesma coisa. Pessoa que não vai na igreja, pessoa que não sei, pessoa que não tá nem aí pra igreja, não tá nem aí. Se eu deixar de ir, vamos supor, um exemplo do meu corpo, se eu deixar de ir no médico fazer meus exames de rotina, não fizer nada, não procurar tomar remédio nenhum, se eu preciso, não ficar resfriado, não se cuidar, não se tratar, eu vou morrer. O corpo e a saúde, o corpo espiritual é a mesma coisa. Se não tratar com oração, se eu não orar, se eu não buscar Deus, se eu não ler, se eu não buscar Deus, eu morro. Entendeu? Eu morro espiritualmente. Eu acho que o interessante da igreja online ela ser uma ferramenta da igreja fixa, né? Da igreja física. Ela ser uma ferramenta e um complemento para quando acabar a quarentena, ela vir complementar aquilo que às vezes falta no culto. Tipo assim, às vezes não deu para passar uma palavra inteira no culto, faltou algo. Aí ele vai complementar, o pastor ou quem tiver o horário à disposição, vai complementar na igreja online, numa hora que todos podem ouvir durante a semana, em dias programados durante a semana, até para manter a igreja. Mas não uma ferramenta para substituir a igreja física ou a igreja, vamos botar assim, o grupo igreja. Eu acho que ela tem que ser complemento, uma ferramenta da igreja para fortalecer as bases da igreja e não para destruir a igreja. Isso. Eu penso assim também. Eu acho que é uma ferramenta a acrescentar, é importantíssimo, principalmente agora. Uma coisa até que eu queria, assim, a gente bater esse papo. Igual a empresa que eu tô hoje, somos mais de 1.000 colaboradores, né? Mais de 1.000 pessoas que trabalham e cada um na sua casa. E a empresa tá funcionando da mesma forma, não mudou em nada. Assim, e hoje, nesse momento, a igreja está nesse nível. Então, cada um na sua casa, mas algumas igrejas acabaram não mantendo essa unidade. Foi realmente cada um para um lado, está disperso. A igreja online, hoje, é uma ferramenta que manteria todos unidos. Manteria o grupo ainda firme, contínuo, ainda teríamos essa palavra contínua, teria ainda como fazer esse trabalho de tratar, agora distante, mas de tratar, porque sabe, eu estava olhando um e-mail desse clique, de que, poxa, somos mais de 1.000 pessoas e tem igrejas hoje com 30 pessoas que está disperso, ou igrejas com 100 pessoas que estão tudo disperso, acabou a unidade. Então a igreja online é uma ferramenta. Eu vejo que é uma forma boa e não só porque, assim, uma outra coisa que a gente vê, muitas pessoas acabam esfriando na fé porque acabam se isolando. Só aquele alimento no domingo não tem um alimento que ela não tem uma orientação para o resto da semana para aguentar até o próximo domingo receber um novo alimento. Então, durante a semana, a igreja online pode atender. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a igreja online pode acrescentar, mas não pode substituir a física, porque é como a gente estava usando aqui o exemplo do hospital. Eu posso entrar em contato com o médico e falar o que eu estou sentindo, e ele vai me passar, olha, para emergência é isso daqui, mas eu preciso te ver, eu preciso te consultar. Agora, no periódico, ele vai passar, não, você está se alimentando assim, você está fazendo isso, então... Mas ele ainda precisa que eu vá lá periodicamente para ele me ver. Então, acho que a igreja, nesse sentido, tem esse mesmo perfil. Mas, como o Maurício também disse, é um pouco também nesse momento da gente acostumar aos pequenos grupos, a uma coisa menor. Nesse momento, acho que é o caminho. A igreja online para os grandes, até porque ela alcança muita gente. Eu vi uma igreja há pouco tempo que ela está numa cidadezinha, não é tão pequena não, mas é uma cidade do interior, mas hoje ela está fazendo cultos em inglês, em espanhol e em português online, e quantas pessoas ela não está alcançando até fora do país. Mas eles depois, para eles cuidarem dessas pessoas, quando a pandemia acabar, vai ter que estabelecer lá uma base
presencial. Né? É porque, tipo assim, um exemplo, né? Uma carne, vamos falar, um contrafilé é muito bom. É muito bom contrafilé. É bom e caro, né? Mas é o seguinte, se eu como arroz, feijão, contrafilé e salada, basicamente não sou nenhum nutricionista, mas acredito que é um alimento rico em proteínas, rico em fibras, rico, né? Mas tem várias pessoas, né? A maioria das pessoas não gosta muito de saladas ou legumes. Mas o que acontece? Ela gosta mais de comer contrafilé. Se ficar só comendo contrafilé, vai dar ruim. Ele é gostoso, é bom, mas vai dar problema. Eu preciso da minha base, que é o arroz, o feijão e os legumes. Então, muitas das vezes na igreja tem coisa que a gente não quer escutar. Tipo assim, tem correções que a gente não quer ouvir, não quer dar atenção para aquilo, mas é essencial e fundamental para a gente, para nutrir o nosso corpo espiritual, que a gente precisa daquilo em nós. Então, é o que o Matheus falou. Aí a gente precisa ter essa comunhão, né? E periodicamente se tratar com Deus na igreja, buscar fazer louvores, adoração a Deus na igreja, que é a comunhão, que é a ceia. Isso deixou pra nós. Igual foi falado sobre o hospital. Imagina você tá com um problema, precisando fazer uma cirurgia. Vamos botar uma cirurgia de apendicite. Aí você vai e o médico vai falar, não, vou te passar um tutorial aqui para você não vir aqui no médico, vou te passar um tutorial e você mesmo se opera em casa. Imagina você se operar em casa. Aí você olha lá no computador o vídeo e você faz a cirurgia. Será que vai dar certo? Provavelmente não. Então, a igreja é a mesma coisa. Às vezes você, conforme o Matheus falou sobre ser tratado, às vezes você precisa de um cuidado ali, um especial do pastor. Às vezes você precisa conversar com ele ali, ter aquele cuidado. E conforme ele tenha mais base bíblica do que você, às vezes, na igreja, ele vai saber como te tratar ali na sua situação. Às vezes você está com algum pecado mesmo para ser tratado e talvez ele tenha ali a ferramenta que pode te tratar e você em casa não vai ter aquela ferramenta ali. E talvez uma conversa, talvez um verso, uma explicação, talvez até um irmão da igreja que está do lado pode tratar o teu problema, ali te ajudando ou te acompanhando. E a mesma coisa, conforme a gente falou do médico, não adianta ele te passar às vezes um tutorial pela internet ou algo assim, vou conversar com você aqui sem ter aquele contato com você. Claro que agora no meio da quarentena a gente não pode, conforme até a gente já gravou um programa falando sobre obedecer às autoridades, a gente está seguindo a quarentena e conforme foi dito, é uma ferramenta. Mas a gente não pode ficar pro resto da vida só com essa ferramenta sem ter o cuidado e sem voltar a ter o contato com as pessoas. Até porque se nós vivermos para sempre na quarentena, uma hora vai todo mundo morrer porque a gente não vai ter mais contato com ninguém. A gente não vai ter mais nada de ninguém, uma hora vai faltar coisa, uma hora vai faltar, conforme a gente está falando da igreja online, uma hora vai dar zero isso aí. Então a gente, quando acabar a quarentena, a vida voltando ao normal, nós devemos sim voltar aos cultos, porque é importante ter esse contato com as pessoas, até para o nosso bem espiritual e o nosso bem físico e mental. A gente deve voltar a ter esse contato e voltar a fazer o culto. Até uma coisa que na hora que eu estava lendo a pauta e conversando com o Sueli, porque quem escreveu a pauta dessa foi o Sueli, tá, gente? E só para quem tá ouvindo saber que essa pauta foi minha esposa que escreveu. Mas assim, o que a gente estava conversando e veio assim, esse pensamento e essa ideia e observação até. Porque o contato com as pessoas é tão importante que vai nos criando experiências e vai nos moldando. E aí, igual quando você está só ouvindo uma pessoa pela tela, é por instinto. A gente só apresenta o que é bom. Eu não vou falar o que é ruim de mim.
eu não vou apresentar e colocar em público os meus defeitos. Agora, no convívio pessoal, você vai encontrar os defeitos. E aí isso é interessante na igreja física, na igreja presencial, que você vai pegando os defeitos dos líderes. E você vai vendo que você não pode se basear só no líder, que você não pode ter sua fé estabelecida numa pessoa, que você tem que basear sua fé em Cristo. E no convívio, as pessoas têm falhas, as pessoas às vezes não são perfeitas e não são 100% agradáveis a mim. Há momentos que as pessoas vão ter um ponto de vista ou uma posição que eu não vou gostar. E isso é importante para me desenvolver, para eu conseguir ser uma pessoa melhor, mais madura, mais forte. E isso vai acrescentando na fé, da gente sempre estar olhando para Cristo, ter pessoas ao nosso lado que vão nos apoiar, vão nos inspirar, mas que a gente tem certeza que são seres humanos normais igual a gente, que vão no banheiro e fazem as suas necessidades. Né? Sim, é interessante sobre pessoas com defeitos diferentes da gente, com qualidades diferentes da gente. Se a gente for parar e pensar na construção de uma casa, ela vai precisar do pedreiro, ela vai precisar do bombeiro hidráulico, ela vai precisar de um eletricista, que são pessoas que... Hoje existem muitas pessoas que fazem todo esse serviço, mas há áreas específicas que precisam de pessoas com habilidades diferentes. E às vezes falta alguma coisa em você que a outra pessoa que está no culto ela pode te ajudar a completar. E às vezes você às vezes tem a ferramenta que vai completar a vida daquela pessoa. Então é por isso que é importante. Agora, quando você está em casa, que foi o que o Matheus falou, você está ali sozinho, com um vídeo na sua frente, você não tem contato com aquela pessoa ali, você não sabe qual é a deficiência daquela pessoa. Deficiência que eu falo é o que falta àquela pessoa, não deficiência física. É deficiência, assim, no que falta para ela e o que falta, às vezes, em você. Ela não sabe o que está faltando em você não sabe o que falta nela, e ali, com essa falta de convívio, que foi o que já foi dito atrás, acaba você ficando meio que alienado aquilo ali que está passando ali, e você não cuida da sua vida. Às vezes você está passando por um problema que precisava ser feito isso, e você está a fim de ouvir aquilo, que às vezes até é um programa que nós gravamos atrás, sobre você escolher errado, sobre às vezes você está querendo uma coisa e às vezes o que ia te fazer bem era aquilo outro que estava ali do lado, mas você só tinha acesso àquele ali. E às vezes é isso que falta, às vezes falta um contato. Muitas das vezes a gente, quando a gente vai até no estudo, a gente vai estudar na faculdade, a gente vai aprender que é interessante você ter contato com bastante pessoas, porque às vezes você precisa de um emprego, mas você não tem contato com aquelas pessoas daquela área que você queria um emprego. Mas quando você tem contato com diferentes pessoas, talvez você não consiga ir direto ao ponto, mas às vezes alguém ali pode te ensinar um caminho que vai te levar àquele ponto que você precisava para você conseguir aquela vaga de emprego, uma indicação. E é importante você ter contato com várias pessoas, e até na igreja também isso, e a gente vai levar para a igreja. Eu estou aqui dando um exemplo por fora, mas é interessante na igreja, às vezes é igual, às vezes tem uma família necessitada, passando uma necessidade, e ela tá ali na quarentena fechada dentro de casa. Quando ela estava na igreja, às vezes tinha um pastor visitando, um diácono, um presbítero, ou às vezes até um membro comum que chegava. Igual a nossa igreja, a gente tem essa parte de ajudar, assim, de juntar os alimentos e distribuir para quem é necessitado. Então o interessante é que às vezes tem, nessa parte física mesmo, tem alguém necessitado que talvez no contato da igreja, ou no contato com as pessoas da igreja, alguém possa chegar para a pessoa e falar assim: olha, fulano está precisando. E a gente pode ali estender a mão e auxiliar aquela pessoa. Uma coisa básica, que é a alimentação, vamos botar assim. E quando a gente está afastado, não está tendo muito contato, como que a gente vai saber se realmente aquela pessoa ali está passando dificuldade, se ela não está passando dificuldade? Às vezes é difícil. E com esse contato seria muito mais fácil a gente monitorar e cuidar das outras pessoas, e cuidar da gente também próprio. Então assim, são pontos que a igreja online desfavorece, e são pontos que a igreja física ia favorecer a pessoa. Então é importante a gente manter a igreja online, mas não desligar da igreja física.
eu acho que assim, a conclusão básica é igual para qualquer outra coisa, né? A internet, né, o online é uma ferramenta, agrega, acrescenta, mas não elimina o físico, não elimina o presencial. Acrescenta, mas não substitui. Então, eu acho que a igreja ela tem que ainda ter essa visão. E, assim, é lógico, nesse momento, é uma questão legal, né? E de pensamento, já que a gente está numa pandemia que ainda não tem aparente solução, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazer o que nos cabe a fazer, né? Já que Jesus e a Bíblia nunca eliminou a nossa parte. Eu gosto, o pastor da nossa igreja, o pastor Ramires, ele costuma dizer, quando Jesus vai lá e ressuscitar Lázaro cabia a Deus. Agora, mover a pedra cabia às irmãs de Lázaro, né? O que elas podiam fazer. E o que a gente pode fazer hoje é seguir as medidas restritivas, seguir as normas, né, de higiene, procurar evitar. Então, isso daí cabe a nós fazer. Bom, Até isso resolver. Bom, enquanto isso, a ferramenta que nos tem à mão, né, nos foi lançada à mão uma ferramenta que é a igreja online. Vamos usar ela. Agora, quando isso tudo passar, as coisas entrarem no certo normal, que é o que esperamos que aconteça, a gente vai ter uma ferramenta que auxilia o principal, que é a igreja presencial. Isso aí. E aí, quando isso tudo acabar, aí a gente vai voltar pro básico, né? O arroz, feijão, a carne e a salada. Que é aquilo que vai nutrir o nosso espírito, vai nos deixar ali fortificado, nos deixar forte. Porque aí vamos botar a igreja online como um docinho depois do almoço, né? Que é bom, é legal, mas se eu exagerar vai me dar problema do açúcar, vai me dar problema nos dentes. Fica a dica. Então, por hoje é só. Fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo podcast. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.